Graça e paz, irmãos e amigos. Eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês e eu quero trazer uma palavra nessa noite. Nós não teremos culto hoje à noite, presencial, culto de oração, e nós estamos ainda vivendo os efeitos do decreto aqui em Rondônia e estamos vivendo um momento de lockdown e vivendo momentos difíceis, dias difíceis. Mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas e nós queremos tão somente continuar unidos, e buscando ao Senhor, independente do tempo em que nós estamos, porque Deus é o dono do tempo, Deus é o Senhor de todas as coisas. Quero meditar com vocês em um texto da Palavra de Deus que é muito bonito. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e nós vamos ler verso 20 em diante. 3 do verso 20 ao verso 24, que diz assim: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Eu quero ler também apenas 2 versos do capítulo 2, o versículo 15 e também o verso 20, que diz assim no 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O verso 20 diz: Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra com base no texto de Gênesis, o texto da criação. Todos nós sabemos que Deus criou o ser humano, e essa é a nossa percepção, a percepção cristã, em que Deus criou o ser humano e Deus criou o ser humano usufruindo do livre arbítrio. Observe que no verso 15 do capítulo 2, o ser humano ele usa a sua liberdade, inclusive para o trabalho. O trabalho ele é prazeroso, ele guarda o jardim e cultiva, mas não no sentido de escravidão, é um trabalho prazeroso. Ele trabalha cooperando com a criação. No verso 20, mostra que Adão, ser humano, no caso o significado do nome Adão, ele deu nome a todos os seres, E tem uma informação lá. A informação é que Adão deu nome a todos os seres da criação, mas não tinha uma companheira, uma auxiliadora, alguém que compartilhasse com ele os seus sonhos e projetos. Muito bem, aí eu quero só relembrar, todos sabem muito bem disso, sobre o processo da criação. Deus cria o ser humano e coloca tudo à sua disposição para que ele possa cuidar, para que ele possa zelar. Agora, Deus confia a sua criação e não somente isso, ele dá ao ser humano uma característica que é indelével. Ele tem o livre arbítrio. É o ser humano que toma as suas decisões, é o ser humano que pode então gerir as suas escolhas. Interessante isso, né? Deus, com todo o seu poder e graça, ele coloca a sua criação nas mãos do ser humano e mesmo assim dota o ser humano de liberdade para que assim ele possa usufruir da sua liberdade na sua criação. Que coisa linda, né? Agora, o ser humano, em dado momento, ele usa a sua liberdade e ele se torna refém da sua própria liberdade, a ponto de virar as costas para o seu Criador. Imagine que o ser humano, em dado momento, dá ouvidos à voz do inimigo, da serpente, e então ele
entra em um processo de colisão, um processo de separação com o seu Criador. O verso, nós podemos ver algo bem interessante, bem importante de analisar no capítulo 3, que nós temos um cenário de tribunal. Deus chama o ser humano e temos ali um conjunto de perguntas e respostas a partir dali ao julgamento. E a sentença é dada para o homem, para a mulher e para a serpente. E a partir daí o ser humano então vai estar tendo como consequência a separação. É a sentença dada em que Deus apresenta um dos seus atributos, a justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. A partir daí, então, o ser humano ele está com a sua sentença de viver separado, de viver a sua vida a partir da escolha que ele mesmo decidiu. Então eu quero chamar a sua atenção para essa reflexão que eu gostaria de deixar com você hoje à noite. Perceba que depois do julgamento, depois da sentença, todo ser humano, tanto há anos atrás, como nesse cenário, como em nossos dias hoje, depois de uma sentença, depois do julgamento, o que se tem a seguir é profunda tristeza, é a pessoa que lida com a culpa, né, e com as consequências dos seus erros. Mas observe o que acontece com Adão, no caso. Adão deu todos os nomes aos seres humanos, lembra? Capítulo 2, verso 20. Observe que Adão dá o nome à sua mulher de Eva nesse momento. Imagine uma pessoa que está num momento crucial da sua vida, um momento de profunda tristeza, um momento de agora analisar as consequências dos seus erros. E mesmo assim, nesse cenário, ele dá o nome à sua companheira, à sua mulher. Sabe qual é o nome que ele dá para ela? Eva. Mas eu quero só destacar para você que Eva significa vida. Olha só o que Adão, então, compreende no momento de tristeza, no momento de profunda dor. A sua mulher será aquela que será a mãe de todos os seres humanos. A recomposição da vida, a reconstituição da vida, é Adão dando ou atribuindo à sua esposa algo que é muito, muito grande e admirável. É um exemplo de um amor imensurável. Já pensou no meio de profunda dor e tristeza, Adão reconhecer a sua esposa? O que é comum no momento desse é a pessoa olhar para si mesma. E poderia ser, dizer, a partir de hoje a vida vai tomar uma nova direção e eu vou ser o gestor. Mas não, Adão nesse momento, ele olha para sua esposa e diz, olha, a vida vai ter continuidade a partir de você. Que coisa linda, não é verdade? Agora observe, segundo aspecto, a partir desta concepção, a partir deste ato de Adão, Deus faz o que a Bíblia registra no primeiro sacrifício. 21, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. É a ideia de que Deus, ele agiu com graça, Deus aprovou a ação de Adão para com a sua esposa naquele momento, mas principalmente é o momento em que a Bíblia registra o primeiro sacrifício. Deus age com graça, mesmo o ser humano tendo, a partir da sua escolha, se afastado de Deus. Mesmo o ser humano virando as costas para Deus, Deus agiu com graça. Deus veste o ser humano. É o sinal de que Deus abraça. Sabe, a vida, em dado momento, ela se torna difícil. A vida, em dado momento, ela apresenta circunstâncias muito dolorosas. E eu posso dizer que nós estamos vivendo um tempo assim, difícil, de dor,
mas é tão bom pensar que mesmo no momento tão difícil em que nós estamos convivendo, Deus, Ele age com graça, Deus, Ele renova o seu amor, o seu abraço sobre cada um de nós. Pense, se não fosse o amor de Deus, se não fosse a graça de Deus estendida sobre nós, seres humanos, o que seria de nós? Não é verdade? Agora eu quero finalizar essa palavra dizendo que as escolhas, elas são um indicativo de liberdade, mas toda escolha ela traz um resultado. Ou nós temos a partir das escolhas acertos e erros que ambos vão gerar resultados. E eu quero dizer para você que a escolha de Adão e Eva, eles usaram da sua liberdade, mas eles não puderam fugir da culpa dos seus erros. E aqui eu quero dizer que esse texto mostra claramente as consequências dos erros, as consequências da culpa pelo exercício da liberdade do ser humano. É assim também conosco. Se nós exercemos a nossa liberdade, nós precisamos agir de modo que não sejamos refém dela. E esse texto mostra que Adão e Eva, eles se tornaram refém da sua própria liberdade. Eu quero aqui finalizar essa palavra dizendo que nós precisamos usar a nossa liberdade para nos aproximar de Deus. Nós precisamos usar a nossa liberdade para sermos mais íntimos de Deus. Nós precisamos usar a nossa liberdade para escolher viver cada dia da nossa vida ao lado do nosso Deus, do nosso Criador. Eu quero aqui deixar essa palavra com você e rogar ao Senhor que Deus continue abençoando, derramando graça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?